aborto, como também é conhecido, é a interrupção precoce da gestação antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. O aborto pode acontecer de duas formas: de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea. De acordo com o artigo 128 do Decreto de Lei de número 2848, de 7 de dezembro de 1940, o aborto pode ser feito de forma legal no Brasil em duas situações: quando a gestação é resultado de um estupro, ou seja, de uma violência sexual, ou quando a gestação oferece risco à saúde da mulher. Além disso, no ano de 2012, em um julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi estabelecido que o aborto pode acontecer também em caso de que o feto é anencéfalo, ou seja, não possui cérebro. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Gabriela, que é médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Gabriela, qual é a principal diferença entre o aborto espontâneo e o aborto ilegal? O aborto espontâneo, como o próprio nome já dá uma ideia, é um aborto que acontece de forma natural. Ele está associado a alterações anatômicas do útero, como mioma, por exemplo, doenças infecciosas maternas, perigestacional, algumas doenças crônicas, como por exemplo um diabetes, com tratamento ali ainda inadequado, né? Ele pode estar relacionado ao aumento da chance de aborto, alterações genéticas que o embrião pode ter, que são incompatíveis com a vida, também podem levar ao aborto espontâneo, tá? E também existem casos que a gente não consegue determinar uma causa específica para o aborto. Já o aborto ilegal ou legal, né, que ocorre de forma não espontânea, ele acontece porque é utilizado alguma medicação para induzir esse processo de aborto, ou é feito algum procedimento invasivo visando a retirada do embrião ou do feto. O aborto é um tema muito polêmico no Brasil e, devido às suas restrições, muitas mulheres acabam por recorrer ao aborto ilegal. Quais são os riscos e quais as consequências desse tipo de aborto para a vida da mulher? As complicações mais conhecidas e que estão aí realmente relacionadas ao óbito materno, né? São complicações como hemorragia após o procedimento, processos infecciosos, alguma perfuração uterina ou perfuração de algum órgão ali ao redor do útero, como por exemplo a bexiga. Então, quando uma paciente ela se submete a um procedimento clandestino, além de todas essas complicações físicas, né, que eu já mencionei, ela também se submete a um tipo de agressão psicológica muito grande e que talvez possa marcar mais a vida dela do que uma possível complicação física, né? E agora a gente vai conversar com a Gabriela sobre aqueles casos em que médicos se recusam a realizar o processo de aborto, mesmo que as mulheres estejam dentro dos parâmetros da legislação brasileira. Ou seja, quando a gestação é resultado de uma violência sexual, quando a gestação oferece risco à saúde da mulher ou quando o feto é anencéfalo. Gabriela, qual é o procedimento médico que é realizado nesses casos? Quando a gente fala de médicos que se recusam a fazer o aborto, é ainda mais polêmico, né? Talvez não tanto para a população geral, mas dentro da área médica é uma questão difícil de se abordar, né? O médico que se recusa a fazer um procedimento desse, ele é taxado, ele sofre preconceito, ele sofre algum tipo de pressão, né? Médica, né? É bacana a gente colocar aqui que o médico ele é respaldado por lei, tanto para fazer o aborto quanto para não fazer, né? Existe uma coisa chamada de objeção de consciência, né? Que é um termo utilizado quando o médico ele tem alguma razão pessoal, religiosa, né? Para se recusar a fazer o procedimento. Então, o Código de Ética Médico, ele dá esse direito ao profissional da saúde em se recusar a fazer o aborto, desde que
esse procedimento ele seja feito em outro lugar ou por outro médico, né? Então, se eu recebo uma paciente vítima de violência sexual e que procura um hospital para fazer esse procedimento, eu tenho que garantir que ela vai ser encaminhada para um centro que vai ter um profissional capacitado para realizar esse procedimento na paciente. Caso eu não consiga garantir isso, né? Caso o médico ele não consiga transferir essa paciente ou garantir que ela vai ter esse atendimento por um outro médico, aí sim eu já sou obrigada, por lei, a realizar o procedimento de aborto.